Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações e os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. O tema do dia 4/6/2024. Jesus explica verdades sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes cedo, às vezes não, tinha prazer de me transportar aos lugares santos e me participava as penas da sua dolorosa paixão. Então, o que Luísa está pedindo aqui é o sofrimento, é a cruz, que Jesus a crucificasse novamente. Mas nós não temos essa capacidade de pedir o sofrimento para Jesus. A gente não quer sofrer. E percebo que quando eu estou passando pelo sofrimento, muitas vezes eu não entendo. Hoje eu estou entendendo melhor, porque eu ouvi os áudios da Aline, eu ouvi a escola, então eu compreendi um pouco mais sobre o que é o sofrimento, sobre quando você está passando por ele. Quando você está passando pelo sofrimento, tem que deixar, tem que andar normalmente dentro dele. Não dá para se espernear, não dá para ficar gritando e nem, ai meu Deus, por que que eu tô aqui? E tantas assim lamúrias que muitas vezes a gente faz e que não é necessário, porque aquilo ali é um aprendizado que Deus está dando uma cruz para que a gente aprenda a sofrer, que aprenda tudo que Ele passou por nós. É isso, e não dá para ficar reclamando. Também a gente não vai pedir a cruz, porque a natureza humana não quer sofrer, não gosta de sofrer. Mas depois que passa, é um alívio muito grande depois que passa o sofrimento. A gente para e pensa e vê que quem fez errado foi a gente muitas vezes. Que o erro foi cometido por mim, né, nesse caso, que sobre o sofrimento muitos sofrimentos que eu passei, foi por decisões erradas que eu fiz na minha vida. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo num dia, segundo ele gostava. E isto era para a minha alma de grande dor e contentamento. Então, o que Luísa está dizendo aqui para nós é que ela pedia o sofrimento para Jesus, mas não quer dizer que a gente precise pedir para sofrer.
As cruzes, elas vêm conforme a gente vai andando na vida. Então tem que seguir o fluxo. Quem decide tudo é a divina vontade. É Deus quem decide se ele vai dar a cruz para fazer alguma reparação, ou muitas vezes o que que acontece? É a gente que faz a coisa errada e daí a cruz vem o sofrimento. Por quê? Porque nós cometemos um erro. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena. E em vez de sofrer eu, era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver meu amado Jesus sofrer. Luísa via o sofrimento de Jesus aqui, porque ela entrava nas cenas que Jesus sofria. Então, por isso que ela pedia o sofrimento, porque ela queria dividir com Jesus ou até mesmo não deixar ele sofrer. É, só que parece que é diferente, né? Porque agora é que eu tô entendendo o que é sofrer, como é sofrer, como quando eu estou dentro do sofrimento, como é. Então, não é que eu desejo esse sofrimento, mas quando estou nele, agora, tem situações aqui na casa de bastante sofrimento mesmo, porque cuidar de duas pessoas doentes não é fácil. E o patrão, ele não quer achar outro cuidador para o rapaz que tem 44 anos. Ele dispensou todos os cuidadores, então eu estou cuidando dos dois. E eu não tenho um meio de dizer não vou cuidar, porque aqui é a casa dele. E se ele pede comida, se ele pede, tem medicamento para dar, tem banho para dar, tem muitas coisas. Então é um sofrimento. Então tudo que eu vou fazer, eu faço uma entrega para Jesus. Os cuidados que eu vou ter com a senhorinha, eu entrego para Jesus. Eu coloco-me no lugar de Jesus, cuidando dela e cuidando dele. Porque a família não se importa muito com os dois, principalmente com o rapaz. O que importa é o dinheiro que a avó dá para aqueles para a família, né? Para o filho, por exemplo, não, para o filho que cuida deles aqui, né? Que faz o cuidado dali da parte de logística, de então a parte logística e financeira é o filho que faz. E como ele, com esse mesmo dinheiro, ele tem que cuidar da família dele, então a prioridade que ele dá é para a família dele. E aqui a gente passa, digamos assim, entre aspas, falta das coisas, porque a gente tem apenas o necessário aqui na casa. Então, a gente sofre, não, eu não sofro por mim, mas pela situação que a gente vê que a pessoa tá. E também é um sofrimento, porque é bastante trabalhoso cuidar de duas pessoas doentes, é uma responsabilidade muito grande com o ser humano. Luísa continua sobre as grandes penas que ela estava de Jesus, né? Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena e em vez de sofrer, eu era espectadora de ver o meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus junto com a mãe rainha para ver meu amado Jesus sofrer. Assim como era verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que sofrer a pessoa amada. Então, como eu estava dizendo, né? A gente, agora que consegue entender um pouco sobre o sofrimento de Jesus, a gente vai entendendo quando a gente está passando pelo sofrimento. Parece que mais fácil sofrer. É como um dia a minha netinha falou para mim. A minha netinha, ela sofreu muito desde que ela nasceu. Os pais a rejeitaram, ela chorava muito
Eles não pegavam no colo, não deixavam ninguém pegar, não davam uma mamadeira, não. Então, ela chorava dia e noite. Aí outro dia ela falou assim para mim. Eu falei, tá tudo bem? Aí ela falou assim: Ô vovó, eu já tô sofrendo tanto que não faz diferença se tá tudo bem ou não. Então, ela se acostumou com o sofrimento. Para ela é natural, porque ela sofre desde que ela nasceu. E ainda hoje, os pais dela privam ela de coisas muito bobas, assim, tipo, de experimentar um refrigerante, de coisas assim, ah, comprou um doce, mas hoje você não vai comer, você vai comer só amanhã. Então, ela já acostumou nessa privação de tantas coisas, que ela não liga. Então, acostumou com o sofrimento. E Luísa continua. Outras vezes, renovando o meu doce Jesus essas crucificações, recordo que me disse: Amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados, bem como, no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Então, Jesus, ele está vendo, ele sabe quem ama ele. Ele sabe quem vai ser condenado, porque ele está vendo. Ele é Deus, ele vê tudo. Então, ele sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Se ao apresentar-se à cruz, a alma a abençoa, a leva com resignação, com paciência, e beija e agradece a mão que a envia, é sinal de que é salvo. Se, ao contrário, ao apresentar-se à cruz se irritam, a desprezam e chegam até a me ofender, pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha para a via do inferno. Assim farão os réprobos, os condenados, no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. Então é isso, é o que Jesus está dizendo, que se aceitar o sofrimento, se a gente já aceita o sofrimento e leva ele tranquilo, vai ter a salvação. Mas quem fica blasfemando e xingando quando vem uma doença, quando vem alguma coisa, brigar, xingar. Por exemplo, o rapaz aqui na casa, logo que ele ficou doente, ele xingava muito, gritava, batia na poltrona e ele não falava, mas ele xingava uns nomes feios, assim, que é o que vinha nele, porque ele sempre xingava esse tipo de nome quando ele estava bom. Então ele recusou a cruz de todas as formas. Só que com o decorrer do tempo, que nem outro dia ele estava, eu fui por ele para dormir, aí ele veio e falou para mim assim: Eu sempre rejeitei Jesus, mas por causa de você é que eu estou aprendendo a gostar dele. Lógico que essa frase é assim, ele demorou pelo menos uns 8 minutos para fazer essa frase, porque ele não consegue completar uma frase, ele demora muito porque acredito eu que até fazer a conexão no cérebro dele por causa do AVC. Então ele demorou muito, mas ele falou isso, que ele não gostava, que ele rejeitava Jesus e que por causa do que eu estudo, por causa das orações que eu fico o dia inteiro rezando, que ele pergunta: "Ah, o que você está fazendo? Com quem que você está falando?" "Estou falando com Jesus." Então ele disse que por causa disso é que ele aprendeu a gostar de Jesus. E agora, cada dia que passa, ele está mais tranquilo. Ele não xinga mais, nunca mais ele xingou, porque às vezes quando ele pensa em ficar bravo, ele olha para mim e daí ele se acalma. Então, é a rejeição da cruz, né? Só que ele está tendo a oportunidade de Jesus salvar ele, porque ele realmente ele rejeitava Jesus. Quando eu cheguei a trabalhar aqui na casa, ele veio com umas brincadeiras muito sem graça sobre Jesus e eu fechei a cara para ele. Eu, eu, eu não gostei. Ele viu que eu não gostei nada do que ele falou. Então, ele sabe, porque a consciência dele,
Ele está consciente, só que ele não consegue falar, não consegue andar direito, nem movimentar o braço. Então ele está consciente de que ele precisa mudar, de que essa cruz que ele está carregando, ele merece essa cruz que ele está carregando. Porque aos poucos ele vai falando o que ele fez de errado no passado e que ele fala que ele merece. Ele mesmo fala: eu mereço estar passando por isso. Então é o aceitar, já está aceitando a cruz que ele está carregando. E é isso que a gente tem que fazer: aceitar a cruz. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e as claras notas, te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, se não faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Então, Jesus está dizendo aqui que conforme a cruz que carrega, vai ter um posto no céu glorioso ou não. Então, é uma coisa que eu não me preocupo. Antes eu ficava pensando, ai, será que eu vou estar pertinho de Deus? Será que eu vou conhecer Jesus? Será que eu vou conhecer Miguel? Sabe? Agora não. Agora eu vejo que cada um tem o seu lugar, que Jesus escolheu o lugar de cada um, e aonde ele me colocar, eu vou estar feliz. Só isso, mais nada. Não importa aonde ele vai me colocar. Eu estou feliz com Jesus porque eu amo ele. E é isso que importa. Todas as virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor. Então, a virtude da cruz é a maior de todas. Todas as virtudes estão humildes e reverentes diante das virtudes da cruz, e enxertando-se com ela, recebem o maior brilho e esplendor. Então, não existe virtude maior do que carregar a nossa cruz, aceitando-a. Essa é a virtude maior, de aceitar o sofrimento. Estou dentro do sofrimento, estou sofrendo, entendo que estou sofrendo e eu aceito. Aceito esse sofrimento. E deixo a água rolar até quando Jesus quiser que ela role. Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punha em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer. E ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem, para dizê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia, renovava-me a crucificação. Então, o que Luiz estava desejando aqui era o sofrer. Só que a gente não pode desejar o sofrer só para ser grande no céu. O desejo de sofrer, não acho que não pode desejar o sofrer só para ser grande no céu. Se vier o sofrimento, beleza, aceito o sofrimento. Mas se ele não vier, eu sigo a minha vida em frente. Porque eu entendo assim, que quem vive na divina vontade já está sofrendo, porque a gente rejeita o mundo todo. Muita coisa a gente diz não para estar com Jesus. Aqui na casa tem um certo problema que eu estava levantando às 4h30, 5 horas da manhã, às vezes 4 horas, para fazer as meditações. Estava lendo as 24 horas da paixão, estava conseguindo fazer tranquilo. Só que agora eu levanto, o rapaz levanta junto e diz que quer estudar comigo. Só que ele não deixa estudar. Ele não deixa, ele vem e fica tentando fazer perguntas, mas como ele demora muito para fazer uma pergunta, ele atrapalha o áudio e eu não consigo fazer os áudios que eu estava fazendo todos em ordem. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou lá no banheiro, o banheiro deixei ele limpinho, coloco uma almofada lá e tô fazendo a meditação lá, porque é o único jeito de eu conseguir fazer a meditação. Então, eu não vou pedir o sofrimento para Jesus. O sofrimento, ele vem, né? A gente tem que se adaptar.
Então, eu me adaptei dessa forma. Levanto de manhã, né? Agora tá tranquilo, é 9h16 da manhã, e o rapaz saiu para fazer um tratamento com o tio dele, e a avó tá sentada ali na cadeira, tá tranquila, tava tossindo bastante, porque daí ela quer atenção, e eu tô conseguindo fazer essa meditação do dia 4. Então, a gente não pede o sofrimento para Jesus. Ele vem e a gente vai se adaptando às coisas que vão vindo, a gente vai adaptando elas na nossa vida, vai, como diz, seguindo a correnteza, né? Recordo que às vezes, depois de renovadas essas crucificações, me dizia: Amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas, e quero ensinar-te a oração para obter esta graça. Para obter esta graça, a oração é esta: eu me apresento diante do trono de Deus, do Supremo Deus. Eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas preglaríssimas virtudes da sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. Que interessante isso. Jesus coloca para ela pedir em oração a graça de ser crucificada, a graça do sofrimento. Porque quem está sofrendo está sendo agraciado e não sabe. É o que eu sempre falo aqui para o rapaz. Ele está sendo agraciado e aos poucos vai entendendo que é realmente uma graça de Deus ter parado ele e ele estar nesse sofrimento. Lógico que muitas vezes ele não aceita, mas ele está muito melhor do que quando eu conheci ele. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo o que pode aparecer exteriormente, como ainda a tenho, no ato em que Jesus dizia, isto me sentia infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevia a dizer a Jesus que me crucifica na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia, esposo santo, quais exteriores não gostaria? E se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes, e também para dar um sinal ao confessor de que és tu que obra em mim. Então, o que que acontece quando a gente está sofrendo, quando a gente comete um erro e que a gente sofre? Como o erro que eu cometi lá de alugar aquela kitnet sem olhar direito, querendo, entre aspas, fugir. Mas fugir do quê? Né? Então a gente não quer que os outros saibam que a gente está sofrendo. Só que a gente tem que enfrentar e deixar que as pessoas vejam a gente no sofrimento. E depois a gente se reergue e a pessoa vai ver, não, ela passou por aquilo, mas ela se ergueu. Então não deixa de ser um exemplo que a gente dá para as outras pessoas. Ela caiu, mas ela levantou. Então, o cair não é ruim. O ruim é você ficar caído. É você se abater e dizer, não, não vou levantar, vou ficar aqui caído. Então, mesmo que exteriormente apareça o que nós fizemos de errado, não tem problema. O problema é ficar caído. Então, a gente tem que sempre levantar a cabeça e seguir em frente. Então é Jesus que obra nela, né? De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazem sofrer quando me renovas a crucificação fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E que, da aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Então é o que a gente geralmente pede, que eu sofra, mas que ninguém veja o que eu estou sofrendo. Que externamente a gente, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, você não tem sofrimento, você não tem nada, porque muitas pessoas não mostram que estão sofrendo.
Porque no interior, eu acho que não existe ser humano que não sofra. É isso. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Tema do dia 4/6. Jesus explica verdades sobre a cruz. Vamos lá, Jesus explica verdades. Então, Jesus está explicando verdades sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes cedo e às vezes não, tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Agora coroa de espinhos, agora flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia, às vezes tudo num dia, segundo ele gostava. E isto era para minha alma de grande dor e contentamento. Então vamos ver o que Jesus estava fazendo. Então ela estava ali, aquelas dores que ela estava sentindo da crucificação, passavam 5, 6 dias, já começava a se amenizar, e ela falava para Jesus renovar a crucificação, e aí Jesus vinha cedo, às vezes não vinha cedo, às vezes levava ela para os lugares santos e me participava as penas da paixão. Agora ele colocava a coroa de espinho, agora ele flagelava, agora ele levava a cruz ali no Calvário, e agora crucificava, às vezes um mistério por dia. Então vamos pensar que é o mistério do terço, por exemplo, né? Um mistério por dia. Então vamos pensar tudo como é que tá aqui as coisas, para tentar entender. E às vezes tudo num dia. Já pensou? Então às vezes Jesus estava fazendo como ele queria, segundo ele gostava. Então, Jesus estava aqui fazendo segundo o que ele gostava. E isto era para minha alma grande dor e contentamento. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena. E em vez de sofrer eu, era espectadora de ver sofrer a meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Então, às vezes, a gente sofre. Então, vamos lá. Às vezes é a gente que sofre. E às vezes a gente vê Jesus sofrer. E é amarguíssimo ver Jesus sofrer. Há quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver meu amado Jesus sofrer. Gente do céu. Assim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Então, é a mesma coisa, né? Às vezes é só a gente se pôr, assim, num lugar, assim, de mãe com filho. Se o filho for sofrer alguma coisa, a gente prefere a gente sofrer. Se o filho for quebrar uma perna, você prefere você quebrar sua perna. E seu filho não, né? Mas não é assim que acontece. Então Jesus está falando, então uma hora é a gente que sofre, uma hora a gente vai ver a pessoa amada sofrendo, né? Então vamos lá. Outras vezes, renovando o meu doce Jesus, estas crucificações, recordo que me disse: amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Então é pela cruz, né, que se distingue quem é reprovado e quem é predestinado, né? Então vamos lá, então é pela cruz. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se à cruz, a alma a abraça, a leva com resignação,
com paciência e beija e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se à cruz, se irritam, a desprezam e chega até me ofender, pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, e ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. Então vamos lá. Então Jesus está falando como que se distingue de quem reprova ou quem é os predestinados. Eu sempre falo que quem escolhe é a alma, né? Não é Deus que escolhe, né? Não é Deus que fala assim, olha, esse aqui eu vou amar e esse aqui eu vou jogar para o inferno porque eu não gostei dele. Porque Deus manda a cruz para todo mundo. Quem decide ser bom ou mal é a alma. Então, por que quem vai ser o predestinado, ele vai amar a cruz, vai abraçar a cruz. Às vezes, não é que a gente ama a cruz assim, fala, nossa, veio aquela cruz e você vai lá com aquela maior alegria, porque você sofre. Então, o sofrimento, às vezes a dor, não deixa você assim ficar sorrindo, né? Mas qual é a diferença de como você abraça a cruz? O que é abraçar a cruz? A cruz vem para todos. É você abraçar a cruz, é você olhar ela e amar ela com Deus. É diferente, porque ela vem, você não tem assim, você não sabe, né? Assim, vai doer, claro que vai doer, mas você tá ligado com Deus, né? Você tá crucificado com Deus, né? Você olha para ela e fala, pai, e agora? Pai, me ajuda. Senhor, e agora? Né? Eu não sou nada, mas me ajuda. Né? Então, às vezes, a gente passa por coisas que a gente só consegue passar com Deus. Né? A cruz a gente só consegue passar com Deus, a gente não consegue passar sozinho. Né? A gente tem que estar com Deus do lado, senão a gente não passa. Só que, por que a gente vai ver que a cruz é boa na hora do julgamento? Porque você vai olhar para trás e você vai ver que doeu, que sofreu e que tudo, mas tudo serviu. Porque Deus não manda uma cruz em vão. Que tudo aquilo serviu para a salvação da nossa alma. Eu penso assim que essa salvação fez parte também de um conjunto onde Deus naquele momento viu um bem, né, para outros, para a glória dele. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa assim que eu vejo quando a gente passa por sofrimentos, né? E aí ele está falando que aqueles que são os reprovados, eles negam, né? Quando eles olham a cruz e blasfemam a Deus por causa dessa cruz, né? E não consegue tirar um bem dessa cruz. E a hora que eles estiverem no juízo final, vão falar assim para Deus: eu sou assim hoje porque você me mandou aquela cruz. Eu sou assim hoje porque você me fez passar por aquele sofrimento. Entendeu? Ele não consegue ver um bem. Ele não consegue ver. Pelo contrário, ele blasfema. Né? Quem não vai ser os reprovados, vamos supor, ele vai olhar a cruz e vai falar assim, nossa, eu sofri aquilo, mas se eu não tivesse sofrido, a minha alma poderia ter feito muito mal à minha alma. Vamos supor, nossa, eu fiquei pobre, perdi tudo, igual lá no Rio Grande do Sul, perdeu casa, a pessoa perdeu tudo nesse momento material. É uma cruz, é difícil. Mas se ele faz, Senhor, me ajuda, e agora? Como que eu vou tocar isso com Deus? Nossa. E aí ele começa a passar essa cruz, viver essa cruz junto com Deus. Aí a hora que ele vê, né? Às vezes aqui na Terra ele já consegue ver, já vai ver algumas coisas.
Mas aí lá no céu ele vai falar assim: meu Deus, no juízo dele. Nossa, Pai do céu, se o Senhor não tivesse feito aquilo comigo, de eu ter perdido tudo, eu não, a minha alma não estaria como está hoje, mais limpa, mais próxima do Senhor. Porque olha lá, eu já aprendi a, a me desligar de todas as coisas materiais, a ver a vida com outros olhos. Aprendi tanta coisa com aquela cruz. Meu Deus, Pai do céu, se o Senhor não tivesse me enviado, eu não teria visto isso. Não teria aprendido isso, né? Então, assim, né, e quem for reprovado, ele vai blasfemar. Ele vai falar assim: se o senhor não tivesse mandado aquela chuva, eu estaria, eu não estaria revoltado, não tinha ficado revoltado, sei lá o que. Ele começa a falar coisas ao contrário, né? Então é isso assim que eu penso. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que sem engana e as claras notas te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Meu Deus, até o posto, né? Até a luz que a pessoa recebe, até o que ela aproveita, né? A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, então não é só a distinção do bom e do ruim, a luz que a pessoa tira da cruz, o tanto que ela aproveita daquela cruz para se comunicar com Deus. Porque quanto mais comunicação ela tem durante o processo da cruz, mais próximo de Deus ela pode ficar de entendimento, porque Deus manda luz, né? Então, assim, mais luz, né? Então, olha aqui, agora não só faz distinguir o bom do real, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem mais aproveita, né, a cruz, né? Quem mais aproveita dela para estar próximo de Deus, comunicar mesmo, quem carrega, né? Quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz. Né? A cruz ali, porque a cruz, ela deixa a gente com as feridas abertas, né? Ela deixa a gente disposto mesmo. Né? Os trechos anteriores, né? Disposição à cruz, né? Ela deixa a gente dispostas. Né? Ela deixa a gente exposta também, né? Nu. Jesus não ficou nu na cruz? É assim que a gente fica diante da cruz, nu, chagado, né? Nu. E enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punha em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer, e ele para satisfazer minhas ânsias, ou bem para dizê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia, renovava minha crucificação. Recordo que às vezes, depois de renovadas essas crucificações, me dizia. Então Jesus renovava o sofrer. Então trazia mais cruz, porque embeleza mais a alma, mais embelezamento, né? Amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. E quero ensinar-te a oração para obter essa graça. A oração é esta: eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas preclaríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. Meu Deus, é a graça. Tem que pedir. Você está falando para a gente pedir ainda a graça, que é uma graça. Ai, Jesus. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo que pode aparecer exteriormente, como ainda tenho, no ato em que Jesus dizia isto, me sentia infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia,
que também eu me atrevi a dizer a Jesus que me crucifica na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia. Porque aqui é o seguinte, a crucificação da Luísa, ela aceitou ser crucificada, mas ela tinha falado para Jesus que não era para aparecer externamente, né? Então aí Jesus está falando ainda que é no corpo e na alma. Então ela estava sendo crucificada na alma, mas no corpo não aparecia, né? E aí Jesus está falando que é uma graça, né? Apresenta diante do trono para pedir a graça ainda, né? De ser crucificada assim no corpo e na alma, né? E ela está falando aqui que é, ela não queria. Então vocês têm que entender o que ela estava falando nos trechos anteriores, né? Ela não queria, ela aceitou ser crucificada, passar por tudo quanto é dor, mas não queria que parecesse externamente, né? Então aqui ela tá falando assim, que ela falou, ela pediu, fez oração, às vezes a gente faz isso também, né? A gente fala, né? Vai falar assim que a gente quer mesmo, né? Não sei, né? Então aqui, para contentar Jesus, a gente fala, né? Esposo santo, coisas exteriores não gostaria, e se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes, e também para dar um sinal ao confessor de que és tu quem obra em mim. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazes sofrer quando me renovas a crucificação fossem permanentes. Não queria essa diminuição, depois de algum tempo, e só isso me basta, e que dá aparência externa. Quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Né? Então, é isso mesmo, né? Então, não sei, que Jesus expressou, deixa eu ler de novo. Acho que Jesus expressou que ele queria que parecesse no corpo, né? Porque, ó, amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, né? Então, então o desejo de Jesus é esse, né? Com o selo das minhas chagas, e quero ensinar-te oração para obter essa graça. Ainda tem oração para obter a graça de ser comunicada, não só as dores na alma, né? Mas as dores no corpo. Então, não sei, vamos ver como que vai continuar nesse trecho, porque aqui Jesus ensina a oração, né? Fala que quer comunicar, também não só na alma, mas também no corpo mesmo, né? Mas a Luísa aqui, ela fala que ainda não quer, né? Mas que agradaria mais que não. Mas aí vamos ver, né? Talvez o próximo trecho, vamos ver o que acontece, porque teve trecho que ela ali tá ali, como é que eu falo assim, resistente, mas Jesus sempre convence, né? Então pode ser, vamos ver como que vai acontecer, né? Mas é isso que eu entendi desse trecho. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me gole da vontade de Deus para minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob o vosso olhar maternal. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparação por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, amo-te, adoro-te, glorifico-te. Amém, fiat. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Vinde, renovai a face da terra. Amém, fiat. Minha amada, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Os réprobos são os infames, os condenados, os malvados, os sentenciados, perversos, detestados pela sociedade. E os predestinados são aqueles que está destinado previamente a alguma coisa boa. Na religião, quem Deus destinou à glória eterna, eleito de Deus, são os bem-aventurados, reservados para situações especiais e importantes. Mas não é Deus que escolhe fulano, ciclano, vai ser bem-aventurado, não. A escolha é do ser humano, pela liberdade que Deus dá ao ser humano, o livre-arbítrio para escolha. E quem usa o livre-arbítrio muito, ele só vai afundando, porque o livre-arbítrio faz esquecer o amor de Deus. Então, os réprobos, eles se tornam réprobos depois, porque usam tanto o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio tem a liberdade, mas nem tudo pode fazer. Deus não proíbe nada. Ele deu a liberdade, mas ele quer ver quem escolhe a ele, quem quer o amor dele. É isso. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz, porque amam a cruz. Os bons se distinguem pela cruz, por amar a cruz. Assim, desde agora, se pode ver que alguns se salvará e outros se perderá. Se apresentasse a cruz à alma, a alma que ama a cruz abraça a cruz, leva a cruz com resignação, com paciência, beija a cruz, agradece a mão que a envia, que é Deus. É sinal de que é salvo. Se a alma que escolhe a cruz com amor, é sinal que essa alma é salva. Ela vai ser predestinada para o céu, porque ela vai amar a cruz até o final. Agora, se ao contrário apresenta-se uma cruz, a cruz aos réprobos, apresenta a cruz a uma alma qualquer. Se ela se irritar com a cruz, se ela desprezar a cruz, xingar, chega até ofender a Deus, pode dizer que é sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Ela já vai se encaminhar. De longe, a gente já percebe quando a criatura, não gosta da cruz de Deus. Tem muitos,
a cruz de Jesus. Quantas pessoas na igreja querendo retirar as cruzes da igreja, da nossa igreja católica. Quantas pessoas e quantas outras, os outros ramos de igreja que tem por aí, que protesta a igreja católica. Nem cruzes eles usam, porque detestam a cruz. Não querem saber de cruz. Não acreditam que Jesus sofreu tanto e morreu naquela cruz. Muitos desprezam a cruz. Chegam até a ofender a Jesus devido à cruz. Pode dizer que é um sinal que essa alma está encaminhando para a via do inferno. Se ela não se arrepender, se ela não buscar o perdão de Deus, confessando, reparando, pagando as penas devidas, fica difícil. Assim farão os réprobos no dia do juízo final, que ao ver a cruz se afligirão, blasfemarão, porque eles são opróbios, eles são aquelas pessoas amargas, infames, que sem honra, são, que só sabem fazer injúrias, afrontar, são pessoas condenadas, malvadas, sentenciadas, são perversos, eles matam, eles machucam, eles perseguem. Então, são pessoas que, ao ver a cruz no dia do juízo final, eles se afligirão, irritarão, blasfemarão contra Jesus. A cruz diz tudo. A cruz é o nosso amor. Nosso amor morreu na cruz para nos dar amor, nos provando o seu grande amor por nós, pelas criaturas. Na cruz, ele desabafou o seu amor por nós. Muito amor, apesar de todo o sofrimento dele, apesar de tudo que ele estava vendo, ouvindo e sabendo, tudo que estava fazendo com ele, mas ele sabia que a maioria ali não sabia o que estavam fazendo. Então, a cruz é a maior prova de amor de Jesus por nós. Ele se entregou numa cruz, ele se entregou. Ninguém obrigou ele. Ele não precisou de ninguém obrigar, porque ele veio para o reino de Deus acontecer. Ele veio para nos salvar, para abrir o céu para nós, para nos resgatar, para buscar o desabafo na redenção. Ele veio, ele veio através da Mãe Santíssima. Ele foi encarnado no seio da Virgem Maria e ele veio para nos mostrar a maior prova de amor do mundo que existe, é o amor da cruz. Então, os opróbios vão odiar quando ver a cruz. Os réprobos vão odiar a cruz no dia do juízo. Ao ver a cruz, eles vão ficar, afligirão, blasfemarão, gritarão, xingarão. A cruz diz tudo. A cruz é verdade, é luz que nos encaminha para o céu, que nos leva para a santificação. A cruz é um livro que, sem engano, só verdades. É um livro de Jesus, onde Jesus passou uma parte da vida humana dele, escreveu a história dele, uma parte da vida humana dele, crucial, onde ele nos salvou, onde ele nos
resgatou, onde ele matou a morte e fez a cruz vida, fez a cruz amor, a cruz luz. A cruz é um livro sem enganos, só verdades, claras e claras notas que diz que faz, que te diz e te faz distinguir o santo do pecador. Pela cruz distingue o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz. A cruz é a maior virtude, luz, amor, paixão e santificação, salvação e santificação. E enxertando-se com ela, recebe maior brilho de esplendor. Então, quando a gente se enxerta nela, porque a cruz é de Jesus, mas a nossa cruz, junto da dele, é enxertada na dele, e a gente recebe maior brilho de esplendor, maior luz. Os predestinados, já tem os predestinados nesta terra, já tem vários predestinados. Jesus já sabe, pela visão única de Jesus, ele já disse nos livros do céu, ele já disse para Aline, que comunica-se com ele direto. Ele disse, a Aline nos falou, pela visão única de Jesus, da visão onisciente de Deus, ele já sabe quem vai ser condenado, quem vai ser salvo, por causa da visão que ele tem da eternidade. Essa visão onisciente é a visão da eternidade. Ele já sabe o princípio da criação, quando fez o mundo, quando criou todo mundo, toda a terra, e o final da eternidade, porque eles são eternos. Deus é eterno, é eternidade. Então já sabe tudo. Ele já vê lá no final o que vai acontecer. Eles já sabem de tudo. E não quer dizer que Deus, ele deixou pessoas já escolhidas, né? Escolhidas através dele, pessoas especiais escolhidas por ele. Não, ele não escolhe. Esses é que se escolhem. É o ser humano que se escolhe. Na sua liberdade, ele se escolhe se ele quer ser salvo, se ele quer salvação para a vida dele, ou se ele quer, ou se ele não quer, ou se ele nega a salvação. E então não é Jesus que separa os privilegiados, os predestinados. Somos nós. Somos nós, os seres humanos, tendo liberdade de dizer sim para a salvação. Na nossa liberdade que Deus deu quando nos criou, deu o livre-arbítrio, a liberdade, para que a gente pudesse ser feliz através da liberdade. Mas eles usam o livre-arbítrio em excesso, onde não pode. O livre-arbítrio é liberdade, mas nem tudo pode nesse livre-arbítrio. Nem tudo pode ser usado a nossa liberdade. Nem em tudo.
porque senão a gente extrapola, a gente se perde. E nós, seres humanos, é que escolhemos. Temos a liberdade de dizer sim para a salvação ou não para a salvação. E muitas pessoas já disseram não para a salvação. Dói no coração de Deus, dói. Jesus trabalha tanto para a salvação de todos, toda a humanidade, é o que ele deseja para o reino dele, toda a humanidade unida. Mas a liberdade é do ser humano, de escolha. Deus não proíbe e nem oprime ninguém. Deus não interfere na liberdade da pessoa. A pessoa tem livre escolha, mas se ela pede a Deus ajuda, se ela pede o amor de Deus, Deus a acolhe, a coloca no colo como um bebê. Então, é o ser humano mesmo que busca o seu inferno, que escolhe a perdição da sua vida, da sua alma. Então, essas pessoas, esse ser humano, que disseram não para a salvação, essas pessoas já estão sendo vistas por Deus como demônios, como futuros condenados. Ele já sabe quem são os condenados, quem estão se condenando. E essas pessoas esqueceram de Deus, porque o livre-arbítrio ele faz a pessoa correr de Deus, esquecer de Deus, não querer Deus, porque é tanto pecado, é tanto orgulho, é tanta concupiscência que o ser humano investe e as consequências são gravíssimas. Não tem como sair depois. Se a pessoa não tiver muito um esforço, se a pessoa não se arrepender e fazer muito esforço, muita oração, muito propósito e voltar de verdade, coração puro para Deus, se arrependendo, confessando, fazendo reparação, pagando penas. Então, mas é muito difícil, porque eles não querem saber, eles não acreditam em Deus. Os que fazem a escolha errada da salvação, que não quer a salvação. Então aí ele está falando que já tem como ver na terra. Jesus fala, já tem como ver quem são os eleitos, quem são os que vão perder, porque eles mesmos se condenam. Eles mesmos se condenam. Deus não precisa de fazer nada contra eles. Deus só faz o bem, só os ama. E Deus não sabe fazer o mal. Deus não sabe fazer o que é errado. Deus não sabe, porque Ele é amor. Ele só sabe amar e perdoar quem busca o perdão, quem busca o amor nele. Então, esses já são os futuros condenados, Jesus já sabe. E essas pessoas, então, essas pessoas, então, aí, ele está falando que já dá para ver na terra, porque abriu toda a verdade. Deus abriu toda a liberdade deles, deixou que eles usassem toda a liberdade, assim, para saber quem são os opróbrios e quem são os predestinados. Porque os opróbrios detestam a cruz, blasfemam contra a cruz, não quer saber de cruz. E os predestinados abraçam a cruz, beijam a cruz, amam a cruz. Por aí já dá para a gente saber.
mas nós não temos o direito de julgar ninguém. Hoje pode ser que a pessoa não ama a cruz, não quer a cruz, mas acontece algo muito forte com ela através de Jesus. Então ela muda, vira a chave. Ela vai perceber que Jesus deu a vida por ela, morreu por ela, o único que morreu por ela, que morreu por todos nós, que deu, ele sendo Deus, sem pecado, ele veio e viveu aqui todas as perseguições, todas as maldades que fizeram com ele, toda humilhação. E ele rompeu, ele venceu, saiu vitorioso na ressurreição. Então ainda existem, se Jesus quiser, porque Jesus disse na cruz: Pai, perdoai-lhes porque não sabe o que faz. Se Jesus, que conhece os corações, que conhece os pensamentos, se ele percebe que aquele ser humano, com todo pecado, com todo o sofrimento que ele está vivendo, ele está arrependido. Lá no fundo da alma dele, ele se arrepende, ele quer sair daquilo, mas não consegue sair sozinho. E pedir: Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda a sair disso. Jesus vai e ajuda e o resgata, porque Jesus é bom, Jesus é amor e Ele quer salvar as almas de toda a humanidade. É a pessoa que aceita a cruz, então ela vai ficar aqui. A pessoa que aceita a cruz, ela fica aqui para esperar o momento dela. Então, quem vai se salvar vai se alegrar se ouvir a cruz. Então, todas as pessoas que aceitam a salvação, que Jesus já sabe que vai salvar, porque elas aceitam a cruz. Todos aceitamos a cruz com resignação para a nossa salvação, principalmente os filhos da divina vontade aceitam a cruz com resignação. Assim, desde agora, se pode ver que alguém se salvará ou se perderá. Desde agora, nesses tempos tão difíceis, o que está acontecendo no mundo, se a gente prestar atenção, a gente já percebe. Só que nós não precisamos ficar preocupados com isso. Não somos nós que temos que preocupar. E nem Deus está preocupado. Deus só espera o amor de nós, nosso, a nossa resposta do amor dele. Se você gostar de participar e aceitar a cruz, as cruzes são as circunstâncias difíceis da nossa vida, os sofrimentos que vêm para a gente, aborrecimentos, contrariedades, alguma contas altas para pagar se a gente não tem o dinheiro. Tudo isso são cruzes na nossa vida e nós não podemos ficar reclamando. Quem ama a cruz de verdade, aceita a cruz com resignação, não vê problema nenhum na cruz, naquela situação, procura resolver o mais silêncio e resignada possível, não reclamar, não falar nada. Como agora, no juízo final, os bons se alegrarão ao ver a cruz, porque amam já a cruz, já vivem a cruz aqui na terra, como Deus quer. Se algum se salvará ou se perderá,
Então, no juízo final, Deus vai ver quem salvará e quem perderá. Ao apresentar-se a cruz a alma que abraçar a leva com resignação e sofrimento que você passa no dia a dia. As cruzes na nossa vida são os sofrimentos que a gente passa no dia a dia. Qualquer contrariedade, qualquer coisa chata que nos incomoda, nos faz sofrer. Se você gosta de participar e aceita a cruz não tem que ficar, aceita a cruz, a gente não tem que ficar reclamando, vendo problema nisso. Ao apresentar-se uma cruz, a alma, ela vai ter dor, ela vai ter penas a cumprir, chateação, aborrecimentos, doenças. Então, a gente abraça a cruz e leva com resignação, com paciência, beija a cruz, agradece a mão que enviou, que é a mão de Deus, da divina vontade que manda para a gente crescer no amor de Deus, para a gente lembrar do amor de Deus tão grande por nós e a gente retribuir a cada momento. E se ao contrário acontecer, ao contrário, quando acontecer no juízo, ao apresentar alguma coisa que irrita para ele, alguma coisa que irrita, ele irrita muito, com isso despreza a cruz, despreza esse sofrimento, chega até a ofender a Deus por esse sofrimento. Por que o Senhor mandou esse sofrimento para mim, Deus? Porque eu não merecia. Então chega a ofender a Deus. Pode dizer isso, é um sinal que essa alma se encaminha pela via do inferno. Ele ofende a Deus. Então Deus já está vendo que ele está sendo encaminhado. Ele propriamente está buscando o caminho do inferno. E assim, no dia do juízo, ao ver a cruz, afligirão, blasfemarão, xingarão o sofrimento da cruz, o sofrimento. E diz que a cruz, que diz tudo, a cruz diz tudo para nós. A cruz é luz para nós. A cruz é tudo para nós, para quem vive na divina vontade. Porque ao dia a dia a gente vai crescendo no amor de Deus com os sofrimentos que a cruz nos apresenta. A cruz é luz, ela comunica a alma luz, que desde agora não só faz distinguir o bom, a boa alma, a boa criatura, o bom homem do réu, do opróbrio, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Assim, nós que estamos vivendo a divina vontade, a gente fica preocupada, alguém fica preocupado, mas eu não gosto de sofrer, mas eu não gosto do meu jeito de ser. Eu me irrito com o meu nariz, eu me irrito do jeito que eu sou, tão magrela, me chateio, eu não gosto de
passar por nenhuma situação, por mais tola que for, mais boba que é. Isso me irrita, não gosto. E aí eu vou para o inferno, Aline? Bem, a Aline explica para todos nós. Bem, nós todos que estamos na divina vontade precisamos mudar uma chave na cabeça. O que vai mudar a sua cabeça? O que vai mudar a sua cabeça? É você pensar no que Jesus passou na vida dele, na vida humana aqui na Terra. Quem reza as 24 horas, o relógio das 24 horas de Jesus, todo o sofrimento de Jesus. Quem já leu a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu li, disse a Aline, eu li, e eu quero ler também, mas eu preciso imprimir para eu poder ler, porque é mais fácil para mim do que no celular. Aí a Aline disse, meu Deus, Jesus passou por cada situação, porque eu não posso passar por nada disso. Porque eu não posso passar por um sofrimento bobo, um aborrecimento, uma circunstância que me irrita, mas que eu não gosto de passar. Mas por quê? Eu tenho que conscientizar, virar essa chave da consciência, refletir, meditar naquilo, neste acontecimento e procurar saber por quê. Por que eu estou fazendo isso, meu Deus? Por quê? Se o Senhor sofreu tanto por mim, deu a vida por mim, o único homem que não merecia morrer dessa forma, que é o nosso Deus, nosso Jesus amado, mas deu a vida por nós. E aí se arrepende, mora, né? E vê a mudança, né? Que precisa se mudar a mente. Aí mora na mudança de chave. Aí você está com uma situação irritante na sua casa, com a situação que a sua casa precisa de não precisa de um engradamento novo, porque as telhas estão quebrando e você não tem dinheiro, não sabe o que fazer, está tendo muita goteira na casa, mas você fica entrega, pede a Jesus que te ajude a ser paciente, mesmo com as goteiras, que ajuda a ser paciente para poder conseguir o dinheiro para mandar arrumar o telhado da casa, que é urgente, mas que no momento não é possível pelo dinheiro que está faltando. Então a gente não deve nunca ficar irritada, reclamar, chorar, lamentar com as pessoas, não. É aceitar aquela situação, mesmo com pingueira até em cima da cama. Mas a gente deve aceitar a situação até que a gente possa arrumar o dinheiro, que possa pagar o conserto ali do telhado. Não ficar irritado, não ficar nervosa, não xingar. É isso que a gente tem que comportar com resignação, com paciência, com amor, com muito amor, com humildade. Não adianta a gente blasfemar e chorar, porque não resolve. A hora que for possível o dinheiro, o primeiro dinheiro que entrar ali, extra, um pouquinho a mais, a gente já combina com o moço para arrumar o telhado. E assim vai fazendo aos poucos. A pessoa que vai para o inferno, quando vê a cruz,
lá no juízo final, tudo que ela fez na vida é aquela mesma menina que não gostava de estudar, que na escola ela fugia da escola, ela recebia muito afronta dos meninos. Então, ela odiava ir para a escola, ela não queria aprender, ela não queria estudar mais, porque ela odiava. Então, ela ficava, quando ela passava perto da escola, ela virava até o rosto, porque não queria, odiava aqueles meninos tudo que mexia com ela. Então, é isso. Ela vai falar, vai xingar quando passar essa história da escola tão bonita que os pais arrumou para ela, uma escola boa, uma escola que só ensina as coisas de acordo com a vontade de Deus. E ela vai protestar, ela vai falar por que ela saiu, que ela não gostava, porque ela não gostava de estudar. Não é nada, os meninos não tinham nada a ver. Era ela que era preguiçosa, não gostava de estudar, não gostava de ir para a escola. Então ela começa a justificar. E assim, como ela não foi para a escola, ela foi para as drogas, foi para os celulares, foi para a vida pecaminosa. E assim ela se condenando. Ela vai se condenando. Quando Deus mostra para ela, ela reclama, ela xinga, ela ofende até a Deus. Outro também, que quando chega no juízo final, ela começa, que Deus começa a passar o filme da vida do menino para ele ver que desde criança ele já estava inclinado para o homossexualismo. Ele queria ser homossexual e a mãe batia, a mãe castigava, a mãe levava para o médico para conversar, psicólogo. E ele odiava a mãe porque sofria com ela, porque ele queria ser o que ele não era. Então ele tinha raiva, ele odiava até Deus. Quando ele chega no juízo final, ele chega odiando, falando. Quando vê a cruz, ele sofre, ele xinga, ele odeia, diz que tem ódio mortal daquela cruz, da vida que ele levou, que a mãe batia, a mãe era ruim, ele odiava a mãe, odiava Deus, odiava tudo, porque ele não pôde ser o que ele queria ser. E Deus era culpado, porque fez ele nascer de outro jeito, de outra forma. Então, ele blasfema, ele xinga, ele grita e agride até Deus. Eu odeio o que Deus me deu, o corpo que Deus me deu, o que Deus me fez. Deus mostra para ele o original dele. É uma menina tão linda, uma menina tão linda. Desde pequena ele queria ser homossexual. Então mostra para ele o original dele, o corpo dele original. E lá no juízo ele vai falando, vai culpando as pessoas, vai culpando a mãe, odiando a mãe, gritando, blasfemando.
vai ofendendo a todos. E ele diz que a cruz dele é a mãe dele, é tudo que ele passou na vida dele. Eles que são as cruzes, tudo que ele passou, tudo que ele viveu que ele não queria viver. Então, tudo é o contrário. A cruz dele é. A criança vai blasfemar, vai ofender, vai dizer que aquilo que eles tinham, que era uma bênção, aquilo era uma cruz para elas, o que ela passou com a mãe dela, o que ela, é, Deus fala para ela que a criança recebeu a bênção de Deus, recebeu a bênção de uma linda criança, mas ela não aceita, xinga, põe culpa em tudo, nos vícios que ela ficou viciada, ela ficou, é, ela viciou com drogas, com a promiscuidade, tudo. Ela encarava as coisas que não são cruzes como cruzes, tudo ao contrário. Às vezes até uma doença, que ela ficou doente uma vez, com doença transmissível, ela ficou, ela blasfemou, xingou Deus. Por que que Deus mandou aquilo ali para ela? Para castigar ela, que era castigo para ela, por causa, tinha que castigar era a mãe dela, que não soube criar ela conforme ela queria. Então, tudo isso entra na cabeça da pessoa e a própria pessoa se condena quando Deus mostra todo o filme dela para ela. A raiva é tão grande que ela blasfema, ela xinga Deus, fere Deus no amor dele por ela, pela criança, por aquela pessoa, pelaquela alma. Ela fere Deus no amor dele pela alma dela, que está no fundo da alma dela. E ela própria se condena ao inferno. Aí se distingue quem vai para o inferno. Deus mostrando a cena e a própria pessoa vai se condenando. Então, assim, uma raiva muito grande que distingue que vai para o inferno. Ódio, muito ódio, por causa de coisas desse tipo, de pessoas que brigam diante do juízo, que xinga, que esbraveja, que blasfema. A cruz para essas pessoas, quando elas olharem aquilo que foi uma cruz para elas, vão até blasfemar. E elas justificam com aquilo que aconteceu com elas, com as consequências das próprias escolhas dela. E ela ainda fala com Deus: você permitiu, Deus, que tudo isso aconteceu. Além dela se condenar, ainda machuca o amor de Deus nela. Machuca Deus nela, que ama ela no fundo da alma. Tudo deu errado na minha vida por causa da minha mãe, a maldita minha mãe. Aí ela xinga de todo jeito. Eu não gosto de ficar falando esses xingos, esse xingamento. A cruz que mostra quando a pessoa é boa, a cruz vai distinguir quando a pessoa é boa e quando a pessoa tem culpa, quando a pessoa tem as consequências dos pecados. E são essas coisas que eles fazem com o sofrimento. A cruz para essas pessoas é o motivo delas terem ficado ruim.
Elas acusam o sofrimento, que é a cruz, a escolha errada, a escolha que ela queria que fosse, que não era o querer de Deus para ela. Ela acusa essa doença, ela acusa a doença, ela acusa tudo que aconteceu como cruz para elas. É o motivo delas terem ficado ruim para com as outras pessoas, ficarem estragadas, estragando a vida delas, começando nos vícios, drogando e revoltando contra a família, contra os irmãos, contra aqueles que estão ao lado da família. E quando elas verem a cruz, elas vão blasfemar muito, gritar. Agora, já quem distingue o bom, já quem agora já se dá para distinguir o bem do mal, o bom do réu. A pessoa que é boa, ela sofre ruim alguma situação, mas depois ela perdoa, depois de refletir, ela perdoa, ela vai fazer uma análise da situação e busca o querer de Deus, busca a resposta em Deus, se arrepende, confessa, pede perdão. E ela aprendeu a dizer que aprendeu com aquela cruz, que a cruz representa para ela. Deus sofreu absolutamente, mas ela aceita o sofrimento. A pessoa que é boa, ela aceita, ela passa a amar a cruz, dá valor à cruz, o valor verdadeiro à cruz, que é luz, que é amor. A pessoa que é predestinada para o céu é totalmente diferente da pessoa que vai para o inferno. Não tem nem comparação entre um e outro. Na cruz, a pessoa que é boa, ela vê a oportunidade de salvação, a oportunidade para ela ver na cruz luz, ela vê na cruz um aprendizado muito grande do amor de Deus, do sofrer de Deus, o maior homem que morreu por nós. Nunca nenhum homem deu a vida por nós. E a cruz representa tudo isso, o grande amor de Jesus, onde Jesus desabafou o seu imenso amor, seu imensurável amor por nós. Então, ao ver a cruz, é uma fortaleza para nós, nos fortalece, que a gente lembra do amor de Deus. A gente está com Deus na cruz. Vê na cruz só amor, só o amor de Deus. Jesus, a cruz Jesus dá uma fortaleza para a gente na cruz, quando a gente vê Jesus. A gente vê Jesus na cruz, a gente olha para a cruz e vê todo o sacrifício, todo o sofrimento, nos dá força para se poupar na tentação daquela hora. Vê na cruz o amor íntegro, imensurável de Jesus. Eu fiz, eu fiz isto quando, porque eu amava minha mãe, porque amava meu pai, na hora que eu estava com sofrimento. Eu amava meu pai e minha mãe. Eu não fiquei
me debatendo, porque eu lembrei de meu pai, de minha mãe, de Jesus, da Trindade Santa, todo o amor que Ele quer desabafar em nós, todo o amor que Ele quer dar mais vida para nós, uma nova vida para o reino de Deus acontecer e a gente permanecer no reino de Deus com Ele, fundido nele, sendo canal dele. Então a gente não fica debatendo, reclamando, colocando mais peso nas costas da pessoa que a gente ama, mais peso nas costas da minha mãe que cuida de mim, do meu pai. Eu fico caladinha ali, rezando com Deus, resignada com o sofrimento e colaborando com o pai e com a mãe. Apesar de estar sofrendo também, eu faço bem para as pessoas que estão ao meu lado. E Luísa, ela na cruz, várias vezes, quando Jesus leva para os lugares sagrados, mostrando para ela o sofrimento da cruz, que ela pede que quer sofrer com ele permanentemente as dores da cruz, sem parar, para ela dar consolo a Jesus, dar alívio a Jesus, dar desabafo para Jesus, ser habitação para Jesus. Ela tem que rezar e ele vai fazer as chagas para ela. Enquanto ela reza, ele faz as chagas nela, ele passa as chagas dele para ela. Mas ela quer sofrer com ele permanentemente as dores de Jesus na cruz, sem parar, para dar consolo para ele, mas não quer que seja nada apareça externamente. Ela quer que tudo seja oculto. Ela não quer que as chagas pareçam com a do Padre Pio, que todo mundo via. Ela quer ser escondida, quer que as chagas sejam escondidas, não externamente para as pessoas curiosas ficaram vendo as chagas, fazendo até romaria atrás dela. Ela se torna como, ela não quer se tornar como o Padre Pio. E ela quer, se ele quisesse uma vez para ela mostrar, para que o confessor visse as chagas dela, para o confessor saber que tudo que acontece com ela é coisa de Deus, mas não para ficar permanente, que tire logo depois. E ela queria ficar crucificada eternamente, mas Jesus não fez isso. Às vezes dava crucifixão para ela, às vezes não dava, e foi diminuindo as dores, e ela pedindo mais. Mas é porque Luísa estava no final da sua santificação humana. Ela ainda não estava vivendo plenamente na santificação divina. Amém, Fiat. Tema do dia 4. Jesus explica a verdade sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão imensas, com grande aflição minha, Luísa, pensando, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes cedo, às vezes não.
às vezes cedia, às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário, agora a crucifixão, às vezes um mistério por dia, às vezes tudo num dia só. Segundo ele gostava, e isto era para minha alma de grande dor e contentamento, mas me resultava amarguíssimo. Quando mudava de cena, em vez de sofrer eu, era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus as penas dolorosas da paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver o meu amado Jesus sofrer? Ah, sim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Quando via Jesus sofrendo, quantas vezes, renovando meu doce Jesus, estas crucifixões, recordo que Jesus me disse, amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados, bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se a cruz, a alma a abraça, a leva com resignação, com paciência e beija, agradece a mão que a enviou, em sinal de que é salvo. Ao contrário, ao apresentar-se à cruz, aqueles que se irritam, a desprezam, a chegam até a ofender, pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha para a via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e a claras notas se diz, te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um ponto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz. Em enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejo ardente põe em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer, e ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem, para fazê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia, renovava-me a crucificação. Recordo que, às vezes, depois de renovadas essas crucifixões, me dizia, amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas
quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta: eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus, pedindo pelo mérito de suas preclaríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo o que pode aparecer exteriormente, sempre tive aversão de tudo que aparece exteriormente, como ainda tenho. No ato em que Jesus dizia isto, eu me sentia infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que eu mesmo atrevia a dizer a Jesus, que me crucifica na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia, esposo santo, coisas exteriores não gostaria. Se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes, e também para dar um sinal ao confessor que tu és quem obra em mim. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores me fazem sofrer quando me renovas a crucificação fosse permanentes. Não queria essa diminuição. Depois de algum tempo, não queria essa diminuição. E só isso me basta. E que da aparência externa, quanto mais possa manter-me oculto, tanto mais me contentará. E sucedeu, Luísa falando que sucedeu, tendo passado uns 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas que ela estava vivendo, com grande aflição minha, começaram a diminuir. Então ela estava vivendo as penas fortes que ela pediu, né, para Jesus, que queria sofrer muito, que fossem bem fortes. Mas as dores começaram a diminuir. Então eu pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucifixão. E ele, às vezes cedia, às vezes não. Tinha prazer em me transportar para os lugares santos e me participava as penas da sua dolorosa paixão. Ele queria sempre me fazer participar das cenas nos lugares santos, lá em Jerusalém, onde ele sofreu as penas. Ele tinha prazer de me transportar para lá, para os lugares santos, e me participava as penas da sua dolorosa paixão. Ele passava crucificado para que ela visse quanta pena dolorosa ele estava sofrendo. Agora ele estava passando a coroa de espinhos. Agora, depois, a flagelação. Agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucifixão. Então, cada momento ele passava e mostrando tantas penas que ele estava sofrendo, que ele sofreu naqueles lugares. Às vezes, um mistério por dia, quer dizer, às vezes era só a crucifixão, outras vezes era só a coroa de espinho. Por cada dia. E num dia sequer, num segundo, ele gostava que a alma, né? Ele gostava, isto era para a minha alma de grande dor e contentamento. Ele mostrava tudo num dia só. Outros ele mostrava, às vezes um dia mostrava uma coisa e mostrava outra.
da sua crucifixão. E tinha dia que ele mostrava tudo. Mas o resultado era amarguíssimo. Quando ele mudava a cena, me fazia sofrer muito. Porque antes eu estava também participando. E quando ele mudava a cena, em vez de sofrer eu, em vez de eu estar sofrendo na coroa de espinho, na, na cruz, né? No Calvário, subindo com a cruz, ele nesse dia ele mudava mudava ele, mas a dor que eu sentia maior é quando ele mudava a situação, ele mudava a cena. Em vez de eu sofrer as dores com ele, eu estava no meio dos judeus, assistindo, eu e a mãe rainha, ao ver o meu amado Jesus sofrendo a crucifixão, sofrendo tudo, no Calvário, no, no horto, depois na flagelação, na coroa de espinho, carregando a cruz da crucifixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus assistindo isso, me doía muito mais do que eu estando sofrendo, vendo meu amado Jesus sofrer tanto, tantas humilhações, tantas blasfêmias, tantas algazarras e humilhações. Como é verdade, é mais fácil a gente sofrer a si mesmo do que ver a pessoa mais amada sofrendo na crucifixão. Então, quando começava a diminuir as dores dela, que Jesus não deixava ficar forte, que ela queria que fosse forte, que não acabasse, mas ele ia diminuindo, ele ia renovando, ele ia amenizando para ela o sofrer dela. Então ela pedia que renovasse essas crucifixões para ela. Então Jesus disse: amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados.